Acompanhe comigo a saga do Novo Testamento, aqui no canal Moisés Cândido. O Evangelho segundo São Mateus é um dos 4 evangelhos canônicos e o primeiro livro do Novo Testamento. Este evangelho sinótico é um relato da vida, ministério, morte e ressurreição de Jesus de Nazaré. Ele detalha a história de sua genealogia até a grande comissão. A Bíblia Sagrada diz que Mateus era um publicano, ou coletor de imposto, antes de sua vida mudar para sempre quando atendeu ao convite de Jesus Cristo de segui-lo. Após sua conversão, Mateus tornou-se um dos 12 apóstolos do Salvador. Começando essa saga sobre livros sagrados e resumos em áudio e vídeo, começando com Mateus. Jesus segue afirmando que mais daquele dia e daquela hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem os filhos, senão só o Pai, ressaltando que o momento chegará subitamente, como foi a época do dilúvio de Noé. As pessoas serão pegas de surpresa e somente os vigilantes estarão preparados. Mateus abre o seu evangelho com a genealogia de seu pai terreno José, o que por si é uma evidência da importância que Mateus dava ao tema. Ela demonstra que Jesus pertence à casa de Davi e, portanto, seu herdeiro. Mateus afirma ainda que Jesus é, na realidade, filho de Deus e não é verdadeiramente filho de José. Antes de ser chamado para seguir Jesus, Mateus era um colhedor de imposto do povo hebreu durante a dominação romana por ordem de Herodes Antipa. Ele estava alocado em Cafarnaum, uma cidade marítima no mar da Galileia, na Palestina. Casado com Salomé, Mateus foi um dos 12 apóstolos e provavelmente foi a pessoa que escreveu o Evangelho de Mateus. Ele seguiu Jesus em seu ministério e foi escolhido para ser um apóstolo. Mateus era um rico coletor de impostos e respondeu ao chamado do mestre com entusiasmo. Encontramos no Evangelho de São Lucas a pessoa de Mateus. O Império Romano tinha pessoas espalhadas pelo reino encarregadas de recolher as taxas que o povo devia ao imperador. Embora o público-alvo de Mateus fosse constituído por judeus, ele desejou mostrar que as boas novas de Jesus Cristo são universais e exclusivas. Por isso, ele cita a palavra de Jesus com um forte imperativo: fazei discípulos de todas as nações. Mateus. Marcos. O Evangelho de Marcos narra o ministério de Jesus desde seu batismo por João Batista até a ascensão. A obra encontra-se particularmente na última semana de sua vida. Sua narrativa rápida retrata Jesus como um homem de ação heróica. São Marcos Evangelista, o autor do segundo evangelho, foi um colaborador, intérprete e discípulo dileto de São Pedro. Ele era judeu de origem da cidade de Jerusalém e de uma família de posses. Marcos significa guerreiro dedicado a Marte. O popular número masculino Marco tem origem na palavra em latim Marcus. Esta palavra deriva de Mars, que significa Marte, em referência ao deus romano da guerra. Em alguns pontos pelo caminho, Pedro encontrou Marcos, o evangelista, restaurou sua fé após ele ter deixado Jesus em João 6:44-66 e tomou-o como companheiro de viagem e intérprete. O livro de Marcos nos ensina que Marcos anuncia a boa nova sobre Jesus Cristo, dando ênfase à sua atuação constante e sua autoridade em toda a terra. Jesus vai de lugar a outro anunciando a vinda do reino de Deus, ensinando multidões, curando e fazendo milagres. Marcos.